Bom, vamos tentar hoje resolver as questões sobre malária. São 8 exercícios que já foram propostos para vocês e se alguém tiver alguma dúvida, vamos tentar resolver. Questão 1. Exercício de fixação. A malária é um grave problema que acomete várias áreas tropicais do mundo, incluindo o Brasil. A respeito dessa doença, causada por protozoários do gênero Plasmodium, marque a alternativa incorreta. Então, marcar errado. A. Essa doença é transmitida pela picada do mosquito macho Anopheles. Já está errado aqui, né? Porque é a fêmea que vai picar, né? Não o macho, nunca o macho. Então, já achamos de cara a resposta correta dessa doença, dessa resposta. Enem. A malária é uma doença típica das regiões tropicais e, de acordo com dados do Ministério da Saúde, no final do século XX foram registrados mais de 600 mil casos de malária no Brasil, 99% dos quais na região amazônica. Os altos índices de malária nesta região podem ser explicados por várias razões, entre as quais as características genéticas das populações locais facilitam a transmissão e dificultam o tratamento da doença. Isso está errado, porque a genética da população não intervém no contágio. B. A falta de saneamento básico, mais um erro. Esses protozoários não são eliminados nas fezes humanas. Consequentemente, o saneamento básico não vai resolver. C. A inexistência de predadores capazes de eliminar o causador e o transmissor dos seus focos impede o controle da doença. Existem na natureza os predadores de mosquito, como principalmente anfíbios, répteis, né? Outros insetos. Só que isso não interfere em lugar nenhum. D. A temperatura elevada e os altos índices de chuva na floresta equatorial favorecem a proliferação do mosquito transmissor. Correto. Locais de água parada, o mosquito se reproduz, maior quantidade de mosquito, maior quantidade de contágio. 3. A malária representa um dos principais problemas de saúde pública no mundo. Embora a dimensão geográfica da transmissão esteja encolhendo, no Brasil, o país ainda registra 42% dos casos de doença nas Américas. A Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, recentemente desenvolveu um preparado com alta eficácia antimalárica, agora em fase de ensaios clínicos. Levando em conta seus conhecimentos sobre o ciclo de vida do plasmódio, assinale a alternativa que indica um possível mecanismo de ação do preparado antimalárico. Alterar a morfologia das hemácias do mosquito tem nada a ver. As hemácias que envolvem no ciclo de vida do plasmódio são hemácias humanas e não do mosquito. Impedir a entrada de parasitas nos linfócitos. Eles não entram nos linfócitos, eles entram nas hemácias. Promover a multiplicação dos esporozoítos no fígado, reduzindo o número de gametócitos. Não tem nada a ver isso aqui. Esporozoíto não produz gametócito, né? Inibir a multiplicação dos merozoítos nas hemácias, diminuindo a carga de parasitas circulantes. Perfeito. Essa aqui é uma boa medida. Exercício 4. A malária é uma parasitose que afeta mais de 200 milhões de pessoas em todo o planeta, principalmente nas regiões tropicais. Com relação à malária e ao parasito causador dessa endemia, assinale a alternativa correta com relação aos tipos de reprodução do parasito ao longo do seu ciclo. A. Reprodução assexuada no interior das hemácias humanas, reprodução sexuada no estômago do mosquito e reprodução assexuada no interior do cisto nas paredes gástricas do inseto. Aqui já está a correlação perfeita. Todos esses processos reprodutivos já ocorrem no ciclo de vida desse organismo. O texto abaixo é adaptado do jornal O Estado de São Paulo, de 16 de outubro de 2000. Mesmo sem viajar para uma região onde há malária, um passageiro contraiu a doença.
Ao voltar do Líbano, seu voo fez uma escala na Costa do Marfim, local de risco para a doença. O passageiro nem saiu do avião. A empresa aérea está investigando a possibilidade do passageiro ter contaminado dentro do avião. O passageiro realmente pode ter contaminado dentro do avião? Se bebeu refrigerante, não tem nada a ver, não é contágio por ingestão. Se as refeições servidas durante o voo estivessem estragadas, não tem nada a ver com ingestão de comida, bebida, nada disso. Se o agente etiológico da malária foi disseminado pelo ar, ele não é transmitido pelo ar, ele é transmitido de sangue para sangue através do mosquito. Pela fala, tosse ou espirro, mesma coisa da explicação anterior. Então, só se um mosquito contaminado entrou na aeronave e picou o passageiro. Questão 6. O gráfico a seguir apresenta a variação da temperatura em função de tempo de um paciente com malária. Observem que ele teve a febre no primeiro dia, depois teve febre no quarto dia e manteve os espaços. Então, aqui nós temos uma malária a cada 72 horas de Plasmodium malariae. Né? Com base no gráfico, é incorreto afirmar que, pelo intervalo da febre, trata-se da malária do tipo quartã benigna. Tá certo, isso aqui é a quartã, não é errado. Os períodos febris correspondem às picadas do mosquito Anopheles. Aqui já está o erro. Não é a picada, a pessoa não precisa ser picada para ter isso aqui. Então quer dizer que a pessoa foi picada aqui, foi picada aqui, foi picada aqui. Nada disso. Ela foi picada e o ciclo reprodutivo do protozoário dentro da pessoa manifesta esse quadro febril. 7ª questão. A malária é considerada uma endemia na Amazônia. O que deveria acontecer para a malária ser considerada uma epidemia? Ter ocorrência em todo o território nacional? Não, se tivesse todo o território nacional sob controle, seria uma endemia nacional. B. Os números de casos aumentarem. O número de casos aumentar ou diminuir, isso ocorre naturalmente, a gente chama quando aumenta de surto, mas está sob controle. C. Os números de casos superarem muito o esperado, fugindo do controle. Sim, isso caracteriza uma epidemia. Então, não tem nada a ver com ocorrer em todos os continentes, nem por vários países, e sim fugir do controle em determinada área. Última questão. O gráfico abaixo tem relação com o ciclo de um protozoário parasita pertencente ao gênero Plasmodium. Nele são mostradas variações de temperatura corpórea em função do tempo de pessoas infectadas pelo parasita. Observe que a pessoa teve um pico de febre em 12 horas e outro pico de febre em torno de 60 horas. As setas do gráfico indicam o momento que uma das formas de vida desse parasita entrou na circulação por meio da picada de um inseto infectado. Não é a contaminação que provoca isso aqui, é a quebra das hemácias, liberando toxinas no sangue e o nosso corpo reagindo às toxinas. Por isso, a letra D é que deve ser marcada. Ok, moçada? Então isso aí ajuda um pouquinho a vocês resolverem as questões desses propostos. Na realidade, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a eles. Abraços!